The only thing we have to fear is fear itself. Ask not what your country can do in America. I have a dream today. It's one small step for man, one giant leap for mankind. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Hello, I'm Howard K. Smith. Welcome to the remarkable 20th century. We've chosen January 1900 as the beginning of the 20th century because, as Walter Lord observed, the arrival of a new era is felt and not measured. And most Americans seem to feel in January 1900 that a new day had dawned. They appeared to feel that the 20th century was going to be a great century because it stood on the shoulders of a great one, the 19th century. The 19th had brought anesthetics and antiseptics, the telephone, electric light, the phonograph, movies, the automobile, wonderful to use and wonderful to build on. The 19th had converted a thin coastal agrarian America into a continental industrial giant. Supplying the needs of great armies in the Civil War had created a brashly aggressive entrepreneurial class, and railroads had given it access to an unusually rich continent to exploit. Immigration. More immigrants were welcomed into America each year than in all the other nations of the world combined, and that is still so. Immigration supplied most of a terrific working class. Of Henry Ford's workforce of 1914, a model for the industrial world, 3/4 were recent immigrants. There's no such thing as a perfect government, but the American Constitution was probably the most advantageous for human development yet written, and operated by a political class of farmers and merchants and lawyers, strongly leavened with generals, and one colonel named Roosevelt. It is not surprising that in 1900, America made known to the great powers of the globe that it wanted in. Inside America, two main forces were at work. One was big business, grown very big by the turn of the century. No individual symbolized it so well as J.P. Morgan, he of the bulbous nose and the get-out-of-my-way gait. The power of business had provoked the counterforce, a mighty nationwide reform movement embodied by no one so well as the brand-new president sworn in 1901, the immensely popular Theodore Roosevelt. Roosevelt called Morgan and his fellows malefactors of great wealth. Those were fighting words to those who considered themselves America's elite. In return, when Roosevelt went big game hunting, Morgan proposed sending a message of best wishes and good luck to the lions. The friction between those two forces would, in ever-changing forms and degrees, dominate much of the century. But that was not all that filled the century's first decade. O ano de 1900 foi recebido com grandes celebrações e marcou o início de uma nova era. Mas muitos aspectos do velho século continuaram. A maioria dos norte-americanos ainda vivia em cidades rurais de menos de 2.500 habitantes e a principal ocupação era ainda a agricultura. A vida, em 1900, mantinha um elemento de simplicidade hoje difícil de imaginar. Mas em poucos anos, o imparável avanço da era industrial, que aumentou a migração para as grandes cidades, mudou o rosto da América do Norte e o mundo recebeu um impulso de otimismo entusiástico. We had electricity, and then we had a telephone, and all these different things that came along, one thing after another, and conveniences in the house. It was really a wonderful world. As três maiores cidades, Nova Iorque, Chicago e Filadélfia, tinham mais de 1 milhão de habitantes que não paravam de aumentar, atraídos pela promessa de uma sociedade mais sofisticada e de um futuro mais próspero.
A paisagem política mundial sofria transformações. Em 1900, a Rainha Vitória de Inglaterra presidia ao maior império da história. O Império Britânico reunia territórios em todos os continentes, com um total superior a 400 milhões de pessoas. Com o advento da Revolução Industrial, outros impérios coloniais se expandiram, acrescentando ao seu poderio militar um crescimento industrial. Na América do Norte, o presidente William McKinley terminava o seu primeiro mandato. A sua administração assinalara o início de vastas alterações nas atitudes e estilos de vida norte-americanos. Durante a sua administração, os Estados Unidos emergiram de mais de um século de isolamento dos negócios do mundo e tornaram-se uma das grandes potências mundiais. Em novembro de 1900, McKinley foi reeleito, vencendo o democrata tornado da pradaria, William Jennings Bryan. O seu vice-presidente era Theodore Roosevelt, ex-governador de Nova York e coronel do famoso Rough Riders da Guerra Hispano-Americana. A administração de McKinley dirigiu uma nação com urgência numa produção recorde de bens e serviços. Metade do percurso ferroviário mundial atravessava a América do Norte, tornando esta o maior transportador de carga do mundo. Os Estados Unidos da América lideravam mundialmente a produção de petróleo, a transformação do aço e a prospecção do ouro. O número de alfabetizados crescera imenso e o jornalismo florescia. O sensacional Yellow Press, de William Randolph Hearst e Joseph Pulitzer, continuava a lutar por leitores. Em Paris e Londres, novos diários surgiam e anunciavam uma circulação de 1 milhão de leitores. A viragem do século foi marcada por extraordinário progresso e industrialização e por uma riqueza aparentemente ilimitada, e tornou-se a era dos magnatas. The tycoons considered America as a land of inexhaustible abundance and had no problems with trying to tap as deeply into that source of abundance as they could. And they were able to do it in awesome quantities, and that was one of the factors that led to their successes in terms of sheer material gain. A maior parte da riqueza estava nas mãos de um punhado de magnatas, sendo os mais famosos o financeiro norte-americano J.P. Morgan, o magnata ferroviário Harriman, John Rockefeller da Standard Oil e Andrew Carnegie da indústria do aço. A vida luxuosa que os gigantescos trusts criavam para si próprios afetava também o modo de viver e a carteira dos cidadãos normais. Homens, mulheres e crianças trabalhavam muitas horas, muitas vezes sob calor ou frio intensos, em fábricas mal iluminadas e mal ventiladas, por um salário médio anual de cerca de $500 no máximo, muito insuficiente. Assim como produzia, a nação consumia. Com esta procura de consumo nasceu a publicidade. O número de agências publicitárias engrossou à medida que cada vez mais empresas pretendiam publicitar os seus produtos. Os catálogos da Sears and Roebuck e da Montgomery Ward apareceram pela primeira vez introduzindo as encomendas postais aos que viviam nas áreas rurais. Our town, you could buy certain things, but if you wanted something with a selection, you went to Stearns catalog. They had a car harness section where they drew horses and buggies and what have you, you know. We used to order groceries and furniture and women's shoes. So everybody had a Stearns catalog. Este livro de desejos a retalho atingiu os 10 milhões de lares no final da década. A natureza não perdeu tempo a marcar o século XX. A 8 de setembro de 1900, um furacão com ventos ciclónicos de 190 km por hora devastou e quase extinguiu Galveston, no Texas. Era o pior desastre natural que a nação experimentara. 6 mil pessoas morreram e os danos materiais ascenderam aos 20 milhões de dólares. No exterior, em 1900, o médico austríaco Sigmund Freud publicou a interpretação dos sonhos, despertando o mundo para novos conceitos na psicologia. As suas ideias inovadoras afirmavam que os sonhos, quer de mentes saudáveis, quer de mentes patológicas, abriam uma janela para o inconsciente de uma pessoa. Outra contribuição para o mundo da ciência foi dada por Max Planck, um físico alemão, autor de uma equação matemática chamada a teoria quântica, que impulsionou o mundo para a era da física moderna. O momento criado pelas contínuas descobertas prosseguiu em 1901 com uma revolução nas comunicações. O trabalho e pesquisa do jovem italiano Marconi permitiram-lhe transmitir sem fios, através do Atlântico, o sinal da letra de Morse, S. O trabalho de Marconi marcou o início de uma era eletrónica que produziu mais tarde a rádio, a televisão e os telemóveis.
Outro marco nas comunicações, o telefone prosseguiu a sua imparável integração na nossa vida diária. That was another wonderful thing that happened. When I first took down that receiver on the telephone and heard her voice over the phone, what a wonderful, wonderful thing that was. Apresentado pela primeira vez em 1876, mais de 1.500.000 pessoas o usavam no princípio do século. Em 1910, quase 7 milhões se serviam dele nos Estados Unidos. Em 1901, o êxito de um novo ritmo chamado ragtime invadira a América do Norte. Popularizado primeiro em 1899 pelo rei do ragtime, Scott Joplin, e pelo seu Maple Leaf Rag, o novo som era tocado principalmente ao piano e, alastrando do delta do Mississippi, transformou-se rapidamente na música mais em voga. O novo compasso originou novas danças e em 1900 surgiram o passo do bolo, logo seguido do passo do camelo, do salto do abutre, do deslizar a macaco e do mergulho de canguru. 1900 e 1901 foram anos de mudanças políticas no mundo. No Extremo Oriente, a cena política na China atravessava um turbilhão. A revolta dos Boxer, um levantamento nacionalista contra os estrangeiros e chineses cristãos, começou em 1899 e atingiu o seu auge em 1900, quando os Estados Unidos e outros países entraram com as suas tropas em Pequim para proteger os seus interesses e romper o cerco. Em janeiro de 1901, o mundo despediu-se de um símbolo famoso do século XIX. Depois de reinar 64 anos, a rainha Vitória de Inglaterra morreu, encerrando assim a era vitoriana. O seu filho e sucessor, Eduardo VII, representou uma nova era de liberalização. A sabedoria e sentido de estilo que ele trouxe para a monarquia revitalizou a coroa e deu-lhe uma face de divertimento que o tornaram muito amado pelo povo. A 14 de setembro de 1901, a América do Norte sofreu a sua primeira grande perda nacional do século. O presidente William McKinley morreu de uma infecção sobrevinda a uma bala assassina. 8 dias antes estava ele a trocar cumprimentos na Pan American Exposition, em Buffalo, quando Leon Keselgoss, um anarquista confesso, disparou 2 tiros no peito de McKinley. Theodore Roosevelt, apenas a 6 semanas dos 40 anos, foi empossado no cargo e tornou-se o 26º presidente dos Estados Unidos, o mais jovem de sempre. Teddy Roosevelt provided the American people with an image that was very important at the time. He was robust. He was full of the kind of energy that America needed, and he wasn't a cold, distant figure. He had an ebullient laugh and a big, famous, toothy grin. And he was someone that the people could relate to. And many really, retrospectively, have considered him the greatest president we've ever had. Com a sua mulher, Edith, e os 6 filhos, Theodore Roosevelt impregnou Washington com uma energia nova e vibrante e até rebatizou o edifício do governo de Casa Branca. Roosevelt atirou-se logo ao trabalho. Um provérbio da África Ocidental, fala suavemente e leva um grande bastão a ir às longe, tornou-se a sua máxima política. No início de 1902, o principal alvo de Roosevelt foi o crescimento da riqueza e do poder dos grandes negócios, particularmente das companhias com poderes monopolistas. Reavivando a quase esquecida Lei Sherman Antitrust de 1890, Roosevelt começou a sua campanha de combate aos trusts contra as grandes empresas. JP Morgan, o financeiro principal do Wall Street, ficou indignado. Imperturbável, Roosevelt atirou-se à Standard Oil de Rockefeller, à American Tobacco e a muitas outras. O seu êxito foi total e o público gostou imenso. Somando-se à fúria antitrust, os jornalistas atacavam os males da nação. Começando em 1902, Lincoln Stephens, um editor do McClure Magazine, escreveu uma série de artigos denunciando as condições sórdidas dos habitantes urbanos, incluindo as péssimas condições de higiene e as doenças em expansão. Milhares de denúncias semelhantes foram publicadas por revistas populares, incitando o público a exigir reformas. Theodore Roosevelt considerou que quase todas as denúncias estavam empoladas e classificou os jornalistas de sensacionalistas. Mas os sensacionalistas não se impressionaram e prosseguiram. E onde eles desistiam, os cidadãos vulgares assumiam a pressão, entre os quais Santa Jane Addams, uma antiga estudante de medicina que se mudara para os bairros de lata de Chicago e abriram um centro de assistência. Ficou lá 40 anos, pressionando constantemente a Câmara por melhores escolas, esgotos e outros serviços. Entre os reformadores individuais, Carrie Nation teve um papel destacado.
Convencida que o rum era a causa dos males da sociedade, Nation entrava nos saloons com o seu famoso machado e estilhaçava as garrafas, aterrorizando os bebedores. A agitação também atingiu os trabalhadores. No outono de 1902, uma greve rebentou nas minas de carvão da Pensilvânia. Trabalhando em condições deploráveis, os mineiros exigiam um aumento salarial. Mas os produtores da mina recusavam-se a satisfazer as suas exigências e Roosevelt chamou ambas as partes à Casa Branca para arbitrar o conflito. Ameaçando requisitar o exército para operar as minas, conseguiu um modesto aumento salarial para os mineiros, no que classificou de um acordo justo. Em 1903, a pedido de Roosevelt, o trabalho foi regulamentado com a criação pelo governo do Ministério do Comércio e Trabalho. Outro legado da presidência de Roosevelt foi o seu interesse pelo ambiente. Amante do ar livre e antigo agricultor, Roosevelt defendeu ativamente a preservação da natureza. Acabou por criar a Comissão Nacional de Conservação, abrindo caminho aos refúgios para a vida selvagem e ao aumento evidente de parques nacionais. O interesse de Roosevelt no ar livre levou também diretamente à criação de um ícone da cultura pop. Quando Roosevelt recusou disparar contra uma cria de urso durante uma caçada no Mississippi, um cartunista e fabricante de brinquedos resolveu ganhar dinheiro com a publicidade, lançando o Teddy Bear. No primeiro ano da sua presidência, Roosevelt inaugurou um novo papel para o governo, o de ser o principal guardião do interesse público. Em 1903, o principal passatempo dos Estados Unidos da América celebrava a sua inauguração. A primeira World Series entre as ligas americanas e nacional foi disputada com os Boston Red Sox a derrotar os Pittsburgh Pirates por 5-3. O público também se divertia com outros tipos de entretenimento na primeira metade da década. Os teatros prosperavam por todo lado, existindo então na Broadway 33. A atriz Ethel Barrymore deslumbrava plateias e iniciou uma família de atores que se estendeu por todo o século. A literatura florescia. Em 1902, Joseph Conrad escreveu Heart of Darkness, a acrescentar ao seu trabalho anterior, Lord Jim. Beatrix Potter apresentou o mundo a Peter Rabbit com The Tale of Peter Rabbit. No mundo da música, Debussy estreou a sua ópera Melisande, brindando o público com enormes inovações nesse domínio. Embora as reações tenham sido variadas, a sua fluidez musical e estilo sonhador são considerados o impressionismo do som. A popularidade da música alastrou graças à vitrola e ao fonógrafo. Estes aparelhos tornaram-se na mais popular forma de entretenimento doméstico, permitindo às pessoas levar para suas casas uma orquestra sinfónica ou uma ópera com Enrico Caruso. Mas de longe a mais recente sensação eram os filmes. Em 1891, Thomas Edison, já mundialmente famoso pela lâmpada e a fotografia, exibiu o cinetoscópio, uma caixa com visor e uma manivela que fazia passar uns segundos de imagens animadas. Em breve, essas casas de cinetoscópios cativavam espectadores dispostos a pagar para ver Fred Out Sneeze, uma bailarina ou um beijo. Em 1903, Edison produzira mais de 300 destes filmes. Ao mesmo tempo, em França, os irmãos Lumière tinham projetado uma imagem de cinetoscópio num grande ecrã, alegadamente a primeira sessão de cinema. Georges Méliès, um mágico parisiense, desbravou terreno com a descoberta do efeito especial. As experiências de Méliès com estes efeitos especiais levaram-no a produzir o seu filme mais famoso, A Viagem à Lua, em 1902, completo com jovens lunares e um foguetão. Em 1903, Edison produziu o primeiro western, O Assalto ao Expresso, de Edwin Porter, excitando as plateias com 12 minutos de perseguições, batalhas com armas e a morte de um vilão. O final, com Joseph S. Barnes a disparar a sua arma de 6 tiros diretamente para o público, causou desmaios em alguns espectadores. Embora ainda na sua infância, a novidade do cinema ofereceu uma atração diversa a públicos interessados em experimentar outra forma de distração. We went down to the theater. We saw a very crude picture of people moving in that movie. And I went home and I told my father about it, and he was so excited. He said he could not believe that they could do anything like that. O público reclamou mais filmes e locais para os ver.
Em 1905, abriu o primeiro animatógrafo, uma sala pequena e escura onde por um níquel se via uns minutos de melodrama com donzelas em perigo, heróis galantes e vilões manhosos. That's one thing we got to pick up when we got the picture shows in. We always had, all the kids went on Saturdays, and the families went Saturday nights. My family went to I think never missed a Saturday night. And then they'd go out someplace to a restaurant to eat after the show or something like that, you know. No, we never missed a Saturday for the picture shows. Well, it only cost me a nickel. I used to sometimes take a girl with me. Nos finais da década, havia 100 mil animatógrafos em todo o país, com as pessoas a gastar quase 100 milhões de dólares para os frequentar. Outras invenções do século XIX avançaram. Detroit dera à luz o automóvel em 1896, quando Henry Ford construiu um quadriciclo sem travões impulsionado a gasolina. Embora considerado um brinquedo para os ricos e uma máquina de criar o terror, o automóvel desenvolvia-se e podia ser encontrado em todo o mundo. Em 1903, Ford, para fazer frente à concorrência de Ramson P. Olds e do seu barato Oldsmobile, criou a Ford Motor Company e preparou-se para produzir em massa a sua carruagem sem cavalos, revolucionando a era do automóvel. I was about 12 years old when I saw my first automobile. My brother was chauffeuring for a doctor in New Haven, Connecticut for the summer, and the doctor allowed him to drive the car home to show the family. It was a Stanley steamer, and we drove up, and the whole neighborhood came out from all around every street of them to see the first automobile. And we got in the car, and he drove us around to show how it worked. It was a wonderful thing, the most wonderful thing they had ever seen for a car to go without horses. For many, America was the pot of gold at the end of the rainbow. At the turn of the century, the U.S. population was 76 million. By the end of the first decade, it was hovering around 92 million, and 1 in 7 were foreign-born. At the local general store, a loaf of bread cost 3 cents, a gallon of milk 10 cents, gas was 4 cents a gallon. 2 institutions were initiated during the decade. America adopted the gold standard for its currency, and to the delight of flower shops and card makers, mothers were honored in 1907 with the establishment of Mother's Day. More on the dawn of the 20th century when we come back.